Muito bem, então, a gente faz uma revisãozinha, escuta de novo, vai escutando, porque ao longo de todos esses anos, nós somos muito suscetíveis de perder um pouquinho o eixo, desviar, não é? O trabalho de palestra é um trabalho muito delicado, muito sensível, e parece que não, mas exige uma espécie de mediunidade muito assim afinada, porque não é raro o expositor vir aqui e sair de um contexto e começar a dar opinião pessoal e falar coisas que não precisa, que não devia. É muito comum isso acontecer. Eu procuro dessa forma me segurar um pouquinho, porque eu vou estar sob uma avaliação, então eu faço muita força para que isso não aconteça. Vocês nem precisavam saber disso, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou usar o meu resumo aqui e hoje nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Todo mundo sabe que inimigo é aquela pessoa que não nos quer bem. E todo mundo sabe que é desencarnado, que não está nas nossas vistas, está do outro lado da vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos admitir é que existem inimigos e que existem seres espirituais desencarnados, sem carne, sem corpo. E quem são esses seres espirituais sem corpo? Somos nós que largamos o corpo físico, deixamos o nosso corpo físico através de um fenômeno natural que é a morte. Então nós vamos para o mundo espiritual e no mundo espiritual a gente vai ter lá uma série de surpresas, uma série de novidades e vamos trabalhar o nosso pensamento, porque no mundo espiritual o trabalho é mais mental do que qualquer outro. E aí nós vamos retomar a nossa vida, vamos olhar para trás, vamos rever os nossos passos, os nossos caminhos, vamos ver o que nós fizemos, o que nós não fizemos, o que nós poderíamos ter feito. E aí nós podemos seguir em frente, olhar para cima e para frente e seguir. Mas podemos, alguns de nós, por um aspecto qualquer, talvez um pouco de falta de instrução, olhar para trás e ir atrás daquelas pessoas que nos prejudicaram, que nos criaram problemas, dificuldades, às vezes que criaram problemas muito graves para a gente. E aí nós nos tornamos um inimigo, do outro lado da vida, um inimigo desencarnado. Existe um problema muito grave com o inimigo desencarnado, porque a gente não sabe como combatê-lo. Se é um inimigo encarnado no corpo físico, a gente pode olhar para ele, pode fugir dele, pode passar longe dele, pode morar longe dele, pode fazer um monte de coisas. Mas e um inimigo que não é encarnado? Como que a gente resolve? Como é que a gente faz? E aí vem o Evangelho, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dão sugestões para que a gente possa lidar com isso e que possa, pouco a pouco, enfrentar essa dificuldade, esse problema e essa imperfeição, porque toda vez que a gente causa um problema para alguém, demonstra uma espécie de imperfeição da nossa parte. Então, criou problema para alguém, pode ter certeza que tem uma pecinha que não está indo bem. É a mesma coisa de um carro que está lá com o caninho furado, está esquentando um pouquinho, não está indo muito bem. Então, nós precisamos melhorar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos passos, porque dessa forma nós temos mais força de enfrentar aqueles que nós não enxergamos, porque eles podem estar conosco a qualquer instante, eles podem estar com a gente quando a gente menos espera. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm problemas epiléticos? Alguém aqui tem esse problema? Ninguém tem? Então, o problema epilético, na maioria das vezes, pode significar a aproximação de um inimigo ferrenho do passado, desencarnado, e que o espírito não consegue fugir do corpo, ele quer a todo custo sair daquele momento, e aí ele entra em processo convulsivo, o corpo entra em processo convulsivo. E como é que resolve isso? Resolve nós falando para esse que está em convulsão, falar fortemente o nome dele com muita força, para que ele possa devagarzinho retomar as suas atividades físicas naturais. Então, esse é um exemplo que a gente tem, mas vamos deixar esse exemplo de lado. Talvez no futuro a gente tenha uma confirmação disso. Hoje não se pode confirmar, é só uma informação espiritual, não é? A ciência não pode confirmar isso, mas que a gente sabe que essas crises efetivamente são crises que nós temos em observar um passado ou alguém ligado a esse passado que nós não queremos enfrentar, não queremos olhar, não queremos observar. Mas vamos voltar para cá. Como é que a gente lida com os inimigos desencarnados? O Evangelho segundo o Espiritismo dá para a gente umas dicas. Vamos ver se ele consegue nos ajudar aqui. Vamos ver. Então, ele fala para a gente o seguinte: perdão. Mas quem que a gente vai perdoar se a gente nem conhece? Aí me fala uma coisa. Se a gente nunca perdoa ninguém, como é que ele pode tratar isso? Que a gente é resistente ao perdão, né? Então,
a gente jamais pediria perdão para ele, né? E isso é um motivo para avivar o desequilíbrio dele. Então, se a gente construir o perdão dentro de nós, reconhecer os nossos erros, porque isso também é uma outra dificuldade que a gente enfrenta. É muito complicado a gente reconhecer os nossos erros. Veja no trânsito. Quem reconhece que foi o culpado de uma ação de trânsito? Ninguém reconhece, 90%, 95% não reconhece. É preciso muito calor evangélico para dizer, não, foi um erro meu, uma distração, mexi no celular, falhou isso aqui, falhou aquilo, enfim, eu fui o causador desse incidente. Isso é muito difícil. É a mesma coisa as infrações de trânsito. A gente raramente consegue aceitar uma infração de trânsito. Então, na maioria das vezes, muitas vezes nós vamos enfrentar e discutir com as pessoas porque nós nunca estamos sem a razão. Nós sempre estamos com a razão. E isso é um motivo de soberba. O inimigo vendo a gente com soberba é o prato cheio, né? Então, acalmar o coração, os sentimentos, buscar a sensação de amizade ou também de humildade. Sabe assim, você acha que está com o narizinho meio empinado? Se você achar que está, abaixa um pouquinho, sabe assim, abaixar um pouquinho. Sabe aquela atendente da loja que a gente tem vontade de falar para ela tudo que a gente tem na cabeça? Aí a gente abaixa um pouquinho, ela pode estar vivendo um drama, alguma coisa, a gente abaixa. Sabe aquela pessoa que está nos incomodando, nos chateando, nos aborrecendo? Abaixa um pouquinho, deixa para lá, esquece, segue em frente. Então, o perdão, o exercício da humildade, mas é tão difícil falar da humildade, porque assim, eu não consigo dizer para vocês como é que constrói a humildade, eu não consigo dizer. É a gente que tem que concluir onde que a gente pode atuar nisso e onde a gente pode construir. É uma coisa personalíssima. Não dá para ser alguém vir aqui e dar uma fórmula mágica e dizer assim, não, seja humilde. Não dá. Então, a pessoa que tem que encontrar, pensar assim, será que eu agi, assim, não agi com orgulho, com soberba, com vaidade nessa situação? Será que a gente não pode pensar isso? Às vezes um telefonema que a gente recebe, como que a gente respondeu? Como que a gente responde às pessoas? Como que a gente lida com as pessoas? Veja, nós estamos sendo observados diuturnamente, o tempo todo. Estamos, assim, diríamos assim, acompanhados, sendo observados. Não só pelos nossos inimigos, mas também pelos nossos amigos. E muitas vezes eles querem trazer para a gente uma sensibilidade, uma condição melhor. Colocam na nossa frente uma situação para a gente comparar, falando, meu Deus, e se fosse meu filho que estivesse fazendo isso, sabe, uma coisa assim? E aí a gente vai devagarzinho construindo isso em nós. Então, não é aquele, quando a gente fala de perdão, de humildade, não é aquele perdão assim da boca para fora, sabe, aquela coisa assim, e que algumas pessoas ganharam um verniz na cara de pau. Tem que ir devagar, senão depois vão reclamar. Aquele verniz no rosto. Aliás, acho que eu vou voltar aqui para pagar isso. Aquele verniz no rosto, né? Que o tempo inteiro ele fala desculpa, 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 desculpa. Sabe assim, aquele tempo todo. Até irrita a gente essa coisa. Porque parece que ele já sabe que ele vai errar e já pede desculpa antes. Eu vou errar, ou desculpa, né? Sabe uma coisa assim? Que não cabe pra gente. Então, isso é importante, perceber onde a gente já pode evitar um problema. Se você tem a palavrinha muito ácida, segura um pouquinho, aguenta um pouquinho. Você tem uma atitude muito voluntariosa, muito forte, segura um pouquinho a onda. Não vai fazer as coisas pedir desculpa, que nem criança, não é? Vai lá, bate na cabeça da outra, ai, desculpa, desculpa, mãe, sabe? Uma coisa assim, que ela poderia muito bem ter evitado, e a gente faz isso. Então, é assim, reconhecer o erro e fazer força para errar menos. Bom, o perdão verdadeiro precisa ser assim, real mesmo, sabe? Tá certo, também é quase impossível explicar isso para vocês. Como é que a gente vai falar para uma pessoa perdoar se ela teve uma ofensa gravíssima? Que segundo o conceito dela, aquilo é imperdoável. Como é que a gente vai fazer isso? É muito difícil. É preciso o entendimento do Evangelho, ir ao cerne de Jesus, ir a fundo nas palavras de Jesus, entender, escuta Jesus, por que eu tenho que perdoar? Se eu fui tão ofendido, existem leis da natureza, como é que isso não me atingiu? Por que as leis não me protegeram? Sabe?
questionar, ir a fundo no Evangelho para perguntar para Jesus por que eu tenho que perdoar essa criatura. Vamos em frente, está muito pesada essa conversa, né? Vamos tranquilizar mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Esse inimigo, muitas vezes, gera para a gente uma oportunidade de crescimento e a gente não percebe. Olha que interessante. É que nem aquele professor na escola, né, que era o nosso inimigo, dava lição para chuchu, o tempo todo lição, trabalho, não dava sossego para ninguém. Ai, meu Deus do céu, eu saí dessa escola, né? E o que ele fez com a gente? Nos melhorou, nos aplicou, nos deu condições melhores. Então, às vezes, o que a gente pode parecer, o que pode a gente imaginar e pode parecer que seja alguma coisa muito ruim, pode ser um socorro para a gente. Você convive com uma pessoa irascível, uma pessoa terrível, você convive com uma pessoa dessa, pode ser a sua oportunidade de crescimento. Vamos imaginar que você está no posto de sentinela, e aí passam uns anos, assim, 10, 15, 20, 30 anos, vem o sargento, general, comandante, fala assim: você foi um bom sentinela, hein? Vou promover você. Você vai ser, depois de sentinela, pode ser o quê? Cabo? Como é que é? Cabo, soldado? O que pode ser depois? Não sei. Promove ele, sai do posto. Ele fica contente, porque ele nem imaginou que ele poderia ter uma promoção. Então, quando a gente consegue fazer a nossa parte, quando a gente menos espera, chega uma promoção. Sabe assim, acho que todo mundo já teve isso. Uma alegria de uma coisa inesperada, que a gente ficou super feliz. Todo mundo já teve isso. Alguma coisa que você não esperava. Meu Deus do céu, aconteceu aquilo, que maravilha. Ou no trabalho, no emprego, na escola, vem uma nota que você não esperava. Alguma coisa acontece, mas foi pela sua perseverança. Olha aí que beleza. Então o inimigo, muitas vezes, pode nos proporcionar isso. O teste da nossa paciência, o enriquecimento da nossa paciência, a construção da nossa humildade, pode construir isso. E a gente também pode conversar com ele, assim, pode ser mentalmente. Você vê que hoje em dia, as pessoas com esse negócio de celular podem até falar sozinho na rua, não tem problema, todo mundo entende. Deve estar falando com alguém no celular. Fosse uns 10, 15 anos atrás, falar: meu Deus do céu, a pessoa está falando sozinha, né? Hoje já pode falar sozinho no metrô, ou na rua, todo mundo vai pensar que você está falando com uma... Aí você pode falar assim: tá bom, eu te fiz um mal, o que eu posso fazer para te ajudar agora? É claro que você tem alguma coisa que eu posso te ajudar, óbvio que você tem, e eu posso fazer isso, não através de você, mas as leis podem me proporcionar uma forma de resolver isso. Como que eu resolvo? Eu não posso ficar com esse martírio minha vida inteira, não posso ficar com essa perturbação, com esse problema a minha vida inteira. Como que eu resolvo isso? Então, certamente, a nossa boa vontade vai oferecer diretrizes para a gente. E a gente vai, sei lá, exercer a prática do bem, da caridade, ingressar-se num serviço social, num serviço espiritual. Enfim, a gente vai buscar se ocupar para nos resolvermos, para nos sentirmos melhor, para nos sentirmos mais felizes, mais tranquilos. Porque nós não estamos aqui para viver a vida inteira sendo espizinhados, gente. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para crescer e podemos crescer da melhor forma possível. A mesma coisa na faculdade. O aluno que não quer fazer nada, o aluno preguiçoso, ele tem dificuldade. Toda hora tem alguém pegando no pé dele, o professor sempre nota ruim, parece um inferno aqui para ele. Mas o aluno aplicado, ele só tem bênçãos. Notas boas, condições boas, convites bons, para ingressar em carreiras maravilhosas. Nós estamos sendo o quê? Que tipo de aluno nós estamos sendo? O aluno rebelde ou o aluno mais aplicado? A gente quer viver de acordo com a nossa vontade, porque viver com a nossa vontade tem que viver por si mesmo, e aí eu não sei, né? O negócio é complicado, esse negócio de viver por si mesmo, quem trabalha na casa espírita sabe disso. Vou dar um exemplo aqui. Quando chega final do ano, que a casa entra em recesso 10, 15, 20, 30 dias... Olha o que a gente vive esses 30 dias, a gente não vê a hora de voltar, porque o negócio está pegando para nós lá na rua, né? Então, o aluno aplicado é esse, é aquele aluno que quer continuar trabalhando, se operando e viver por conta própria. Veja, a gente faz cada uma, gente do céu, meu Deus do céu, passa na loja, compra coisa que não precisa, sabe? Faz crediário com coisa que você não pode pagar, sabe essas coisas assim que a gente faz, assim? Ofende as pessoas que você mais ama, sabe? Umas coisas assim que não tem sentido, não tem cabimento, não tem nada a ver. Então a gente faz isso quando está por conta.
Então, a ideia básica é esse crescimento que nós precisamos buscar e nós precisamos ter, não é? São problemas muitas vezes do passado. Então, o passado volta e fala, vem cobrar da gente alguma postura, uma postura melhor, mais humilde. A gente pode ganhar créditos espirituais. Sabe como a gente ganha créditos espirituais? Trabalhando na engrenagem divina. E o que é a engrenagem divina? A prática do bem e da caridade, porque Deus é só isso. Deus não tem interesse nenhum em nada, não tem uma empresa, não tem nada disso. É a prática do bem e da caridade. E trabalhando nessa engrenagem, a gente ganha créditos, mais créditos, créditos, mais créditos. Quando alguém chega para nós, vem nos cobrar alguma dívida antiga, se a gente tiver um trabalho no bem, sabe o que acontece? A providência divina manda que seja suspensa a nossa dívida por tempo indeterminado. Olha só. Agora se encontra a gente por conta, né? Ah, que beleza, né? Por conta, tá na balada, tá ali no happy hour, a semana inteira tá ali no happy hour, não quer saber de nada, né? Não traz um recurso para casa, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, só pensa em si mesmo. Senta na mesa como se fosse o último dos moicanos, enfim, só está pensando em si. Mas vamos seguir um pouquinho, né? Vamos seguir um pouquinho em frente. A gente aceita a ideia de que os espíritos podem interferir na nossa vida? Aceitamos essa ideia? Porque se a gente aceitar essa ideia, é exatamente o que eu estou falando, né? Se a gente não aceitar, não tem problema, pode estudar um pouquinho mais para entender se eles atuam ou não. O Kardec perguntou na questão 458 se os espíritos são capazes de interferir na nossa vida. E o problema é que veio uma resposta que tira a gente do chão. É em 3 níveis, ó. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Primeiro nível fala que sim, eles são capazes de intervir na nossa vida. Sabe o que aconteceu quando o Espírito deu essa resposta? O Kardec quis tirar a prova. Aí, como os Espíritos liam o pensamento do Kardec, você quer tirar a prova? Isso não está no livro dos Espíritos, viu? Está em literatura adjacente, acho que deve estar na Revista Espírita. Você quer tirar a prova se a gente pode interferir na vida de vocês, né? Aí, sabe o que ele fala? Ele fala assim, chama ele para ir no teatro. Aí ele foi no teatro, assistir lá uma peça no teatro, com esse amigo que ia tirar a prova para ele. O Espírito está falando que vai tirar uma prova para você aqui. Não sei o que é, mas tudo bem. Aí tinham 2 senhoras num balcão do teatro, né? Aquelas coisas do século passado, lá da França, teatro, aquela coisa que a gente nem sabe como que é, mas é um balcão assim que as pessoas ficam vendo. A gente já viu em filme, né? Que assiste de cima, assim, né? Uma espécie de uma varandinha, assiste ali, né? Aí o moço pediu, o Espírito está pedindo para você, Kardec, olhar para aquelas 2 senhoras ali. O Kardec olhou assim, viu as senhoras interessadas no teatro, assim, um negócio, está interessado, né? Aí os Espíritos falaram para o Kardec, assim, através do amigo médium, Kardec, sabe o que vai acontecer? Nós vamos convencer as 2 de sair da peça e não voltar mais. Presta atenção. O Kardec quase deu risada, né? São tão entretidas com a peça, vai tirar. Eu sei que ele olha para trás, as 2 falam alguma coisinha, quando naquele tempo não tinha celular, nada disso, não foi uma interferência de fora, nada. Daqui a pouco as 2 se levantam e saem, e não voltam mais. Olha só. Aí o Kardec teve prova de que os espíritos podem intervir na nossa vida. Vocês já pensaram em quantos momentos ele pode intervir? Sabe aquela hora que você está na fila do metrô e vem alguém, passa na sua frente, senta no seu lugar? Então eles podem intervir na sua vida, porque você pode dizer assim, que é isso, você vai deixar isso acontecer? Seja homem, seja mulher, ou vai lá e tira satisfação. Pode falar isso pra gente. E a gente vai lá e fala, era eu que ia sentar aqui, você passou na minha frente, cria uma confusão lascada, aí ninguém sai, o trem para, chama a polícia, uma confusão lascada. Quando a gente vai ver, está lá no distrito, teve que dar depoimento, porque puxou o cabelo, porque caiu no chão, porque rasgou a roupa, essas confusões aí. Então isso pode acontecer, certo? Mas existe um segundo nível dessa resposta, ele fala assim, podem interferir sim, muito mais do que você imagina. Olha só, o segundo degrau do negócio. Misericórdia, quer dizer, a gente não acreditava que eles podiam interferir. Sabe o que eles podem fazer? Deixar você vir aqui e falar assim, relaxa, eu vou levar você agora para o mundo espiritual e dar um soninho em você. Você só acorda na hora que começa a música aqui.
Meu Deus do céu, fiz uma viagem astral. Não, mas você não aprendeu nada, não fez nada, aproveitou nada. Vai embora do mesmo jeito que você veio. Isso que eles fazem com a gente, olha só. Bom, mas aí, muito mais que você imagina. Aí vem um terceiro degrau. Esse é de doer, né? Livro dos Espíritos, 458. Não raras vezes são eles que dirigem a vossa vida. E agora? Cada um tira a sua prova, tá bom? Bom, mágoa, desânimo, essas coisas podem ser uma interferência, viu, gente? Aí a nossa sintonia é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Isso a gente pode ajudar a gente a sintonizar com eles, sabe assim? O pior é que a gente nunca sabe quando está sendo orgulhoso, nem quando está sendo vaidoso e nem quando está sendo egoísta. A gente nunca sabe, né? É interessante isso. Aí você vai em algum lugar, vai no restaurante, por exemplo, você quer que a pessoa sirva você em primeiro lugar. E os outros? Os outros que esperem. A gente nunca sabe quando está sendo egoísta, né? Anda pelo acostamento. Eu já andei, viu? Já levei multa, olha só. Ainda anda pelo acostamento, porque aí a fila de carro, aí são tontos, eu sou esperto, eu vou pelo acostamento, chegar lá na frente primeiro, né? Vai chegar primeiro a multa na sua casa, isso sim. Bom, o afeto pode se tornar um desafeto, sabiam disso? É uma linha muito estreita, viu? Quando a gente não consegue construir um sentimento profundo de amor e bondade com as pessoas, a linha é cada vez mais estreita. A mesma hora que ela está rindo para você aqui, ela está te detestando ali na frente. Você já deve ter tido prova disso, não é? Bom, perdoar não é só resistir, não é só esquecer, também resistir, é também não guardar rancor, sabe assim, fazer força para tentar esquecer aquilo. Já foi. O camarada bateu no seu carro, falou para ligar, você liga lá, ninguém atende, aí você encontra com ele de novo, aí você fala, meu Deus do céu. Não guardar nada, segue em frente. Pronto, vai embora. O perdão sincero quebra o ciclo. O perdão sincero quebra, ajuda muito. Bom, a pergunta 458, 459, eu já falei aqui para vocês, não é? Obsessão é doença da alma. Podem tirar as conclusões, viu? Você olha na rua, vê uma pessoa doente da alma. O que será que é essa doença, não é? E o pior é que elas querem tratar como se fosse uma doença do corpo. Olha só. E não é do corpo, é da alma. Como é que cura a doença da alma? Investindo em assistência para a alma, assistência espiritual. Ajuda espiritual, é assim que nós vencemos, né? Bom, o Chico dizia assim, o obsessor é um irmão enfermo que nos pede em silêncio as bênçãos do nosso auxílio. E o remédio, oração, evangelho no lar, paciência, caridade, são remédios. Agora, se está tudo bem a gente ficar obsediado, a gente adora ser obsediado, assim, tipo, sair no meio da rua gritando, esbravejando. Ninguém sabe por que o camarada está daquele jeito. Ele está perturbado dos nervos. Não é os nervos, não. Muitas vezes é uma questão espiritual. Não todas as vezes, mas muitas vezes. Se a gente está tranquilo, se a gente não quer saber de nada disso, os espíritos para lá e nós para cá, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, não tem problema nenhum, pode sair daqui e viver do jeito que você quer. Ninguém é obrigado a fazer nada, tá bom? O evangelho é assim. Por isso que nós estamos com Jesus há 2000 anos. 2000 anos. E a gente não se emendou ainda. Olha só. Nem precisava a gente estar encarnado aqui, sabiam? Já pensaram numa coisa dessa? Se a gente está encarnado aqui, sabe o que significa? Que nós ainda estamos doentes da alma. Eu acho que eu vou ter que apagar isso, né? Porque já pensaram, a pessoa escuta doente da alma, só se for ele. Eu também sou um doente da alma, porque eu também estou encarnado aqui, né? Todo mundo. Olha, 95% dos que estão encarnados aqui têm problemas espirituais gravíssimos. E às vezes a gente precisa de um período para resolver, um tempo, não é? Muito bem. Cuidado com os pensamentos, prece por essas pessoas que nos querem mal, inclusive os desencarnados, que a gente nem conhece. Evangelho no lar, já ouviram falar do Evangelho no lar? Fazer uma precezinha dentro de casa, trazer um pedacinho disso aqui para dentro da nossa casa.
A única coisa que vai faltar é o violão do Jarbas, do amigo dele aqui, tocando na nossa casa, né? Mas o Jarbas acho que tem um CD, aí você põe um CD para tocar, aí você vem para cá assim, mentalmente, fala, nossa, eu estou lá no centro, dentro de casa, a gente pode fazer isso, né? Olha só que beleza. Prática do bem. Considera começar com aquela moedinha insignificante que você recebeu de troco, considera isso. Não precisa começar salvando o mundo, salvar o mundo, meu Deus do céu. Casa e comida para todo mundo, eu quero levantar bilhões para acabar com a fome. Não, vai com calma. Uma mínima moedinha, já começa assim, com a sua, não vai pedir para os outros, não, é a sua disposição, a sua moedinha, o seu tempo, a sua disponibilidade. E é isso aí, boca para fora não resolve, é preciso perdoar, esquecer, pelo menos. Eu sei que é difícil às vezes a gente perdoar, mas procurar esquecer, seguir em frente e esquecer. O nosso irmão desencarnado, ele é um irmão nosso, olha só. E se a gente tiver muita dificuldade, sabe o que pode acontecer? A gente pode voltar com ele, e aí eles vêm com um nome diferente. Alguém dá uma sugestão? Quando a gente reencarna com ele, quem é que ele pode ser da gente? Neto, sobrinho, filho. Ninguém falou sogra? Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.